Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Diogo Monticelli Rocha, sou CEO, coach, analista comportamental, diretor de um programa de TV no SBT, sou autor de diversos artigos, sou professor de história e graduando em coaching e desenvolvimento humano. Hoje a gente está iniciando um projeto maravilhoso chamado Efeito Feedback, aonde a gente vai tratar nos próximos episódios sobre esse mundo do feedback, sobre o momento, sobre a sua prática, sobre várias metodologias, sobre o que ele traz de bom para a empresa, para os profissionais envolvidos e desmistificar muita coisa sobre essa ferramenta e mostrar a importância que ela tem para o desenvolvimento de todo o profissional. E esse projeto ele visa ao final dessa temporada e iniciar uma segunda temporada com um outro tema sempre focado no desenvolvimento e na evolução dos profissionais. E comigo está a Ana Paula. Tudo bem, Ana Paula? Seja muito bem-vinda. Se apresente para nós também. Ok, que maravilha. Muito feliz de estar dividindo o programa com você, Diogo. E tanto eu quanto quem estiver assistindo a gente tem muito para aprender com você, porque você é, trabalha mesmo assim, é focado em desenvolvimento humano. Então, tenho certeza que vai colaborar muito também comigo. Eu sou uma líder veterana, já com 26 anos atuando como líder. Uma líder estratégica com ampla experiência em gestão de operação, inovação, desenvolvimento de equipes. Então, tenho bastante para colaborar aqui também. Eu me destaco pela adaptabilidade, criatividade, habilidade em transformar desafios em oportunidade. Estou cursando um MBA de neuromarketing, porque só o que eu aprendi até hoje não foi o suficiente. Eu já estou partindo, já que eu quero entrar na cabeça das pessoas. Então, tenho um MBA também em gestão de negócios pelo IBMEC e trabalhei em grandes empresas onde tive a oportunidade de executar tudo que a gente vai falar aqui. Então, trabalhei no iFood, no GPA, no Açaí. Tenho certeza que nós dois vamos conseguir fazer um programa excepcional aqui para o nosso público. E aí eu já quero começar. Posso começar? Pode, por favor. Qual foi o start na nossa história que evidenciou a necessidade de dar feedback, de receber feedback? Como que isso nasceu? Da onde que veio? Legal. Para falar de feedback, a gente tem que falar de comunicação. A gente tem que falar de pessoas interagindo, a gente tem que falar de uma mensagem que precisa ser passada, a gente precisa falar sobre comando. Então, para falar de feedback, a gente tem que falar um pouco sobre a história do trabalho. E aí, obviamente, eu não vou ir muito longe sobre isso, mas a gente pode começar com a ideia do início do século XX, a modernidade chegando, valores virtuais, moedas se colocando em diversas disposições. A gente pode lembrar também da quebra da Bolsa de Nova York, de uma crise mundial incrível, né? Aonde o trabalho se modificou um pouco, né? Onde a comunicação entre chefe, liderado, né? Ela teve uma influência forte, foi influenciada fortemente por esse momento. Né? A gente pode lembrar também que no início do século XX, nós tínhamos empresas com uma estrutura vertical extremamente rígida, né? Onde tu tinha apenas uma pessoa que comandava, uma pessoa que opinava, uma pessoa que orientava, uma pessoa que mostrava o que era a vida profissional por um viés, por uma linha de entendimento. Tudo Era o isso, tradicional, manda quem pode, obedece quem tem juízo. exatamente, exatamente. Tudo isso faz com que a reflexão sobre o que é ser um bom profissional, sobre o que é realmente a significação do trabalho na vida das pessoas, começa a ganhar um tipo de entendimento aonde se percebe que se precisa de mais. Se percebe que não adianta.
a gente esmagar o fabricante de chinelo, que ele não vai produzir mais do que a quantidade que ele consegue produzir naquele momento. A gente percebe que não adianta trocar a pessoa que faz o chinelo, o fabricante do chinelo, não adianta trocar por vários outros fabricantes, que vai continuar sendo o mesmo chinelo, a mesma qualidade, a mesma velocidade, o mesmo custo, por exemplo. E que a troca desse colaborador constantemente não traz uma melhoria real para a empresa. Até porque tu troca o colaborador, ele vem com uma certa qualidade, porque tu está trocando ele por um que tu acreditava não ser tão bom na função, e ele vem com essa qualidade, mas essa qualidade se torna obsoleta com o andar da carruagem, e sem andar muito. Né? Nos dias de hoje é questão de meses, naquele tempo era questão de 1 ano ou 2. Então, percebe-se, né, no meio do século XX, que o colaborador não é uma ferramenta descartável e que não adianta trocar 6 por meia dúzia ou algo que possa, ou algo que valha esse tipo de avaliação. E aí, alguns proprietários começam a pensar assim, e se eu ensinar? E se eu apostar? E se eu desenvolver? E se eu criar um pequeno eu ali naquele ambiente? Né? E com isso a gente começa a ter algumas trocas, a gente começa a ter alguns apadrinhamentos, né? Lembrando que nesse Diogo, até para colaborar, quando o chefe começou a fazer a continha de quanto que é para eu ensinar, quanto que é para eu e vou todo lado, quanto é para eu demitir e contratar outra pessoa que vai começar tudo de novo, ele também entendeu que o caminho do desenvolvimento, ele é mais rentável para a companhia, porque você vai ter um profissional mais capacitado, né, mais feliz e vai custar menos do que você ter que pagar rescisão e contratar outro. Então, acho que também foi um dos pontos que. Perfeitamente. Com certeza, essa é uma das avaliações feitas no período, e realmente o custo, né, da troca ela é pesada. E com a evolução das leis do trabalho, isso se torna cada vez mais custoso. Né? Então, se percebeu que precisava ensinar o colaborador. O que se fazia muito nessa época, início do século XX? As empresas, em grande parte, eram familiares. Então, tu ensinava, tu desenvolvia o teu filho, o teu irmão, né? Aquela pessoa que dá seguir na empresa. Né? Mas não os colaboradores de ponta, os colaboradores de chão de fábrica. Esses colaboradores, eles tinham ali treinamentos específicos para a função específica que eles eram lidados, mas isso não torna ele um profissional melhor. Claro que de tanto moer cana, eu me torno, em algum momento, um ótimo moedor de cana. De moedor de cana. A diferença é que, e se a máquina de cana agora não puxar por uma roldona na direita e a roldana está na esquerda? E se agora, quando o moedor de cana já sai direto na garrafinha, qual é o processo? Quem é que vai ter que lidar com isso? Quem é que ensina? Quem é que aprende? Quem é que adapta os fluxos? Então, começou-se a entender tardiamente, na minha opinião, acho que a humanidade precisava ter percebido isso antes, mas começou a perceber que investir no colaborador é principalmente, como tu citou, Ana, muito pertinentemente, é principalmente econômico. Então, a história do feedback, ela começa, como muitas histórias no business, né? Ela começa pensando, sim, de uma forma econômica, de uma forma aonde tu ainda está visando o lucro, ainda não é um desenvolvimento em prol do colaborador, é um desenvolvimento em prol da empresa, tem diferença, inclusive, não só no contexto, mas na metodologia aplicada também, né? Mas ainda assim é um start muito interessante para o feedback. Claro, se a gente for pegar a leitura fria da história da indústria, tu vai ver que terá reuniões
onde as pessoas conversam, melhoram processos e tal, desde sempre. Mas isso não é um feedback no conceito atual, no conceito ao qual nós queremos trabalhar, no conceito ao qual a gente consegue compreender melhor o contexto do nosso mercado hoje, né? Então, o feedback ele começa por um conceito socioeconômico importante para a empresa, onde ela encontra ali um bem-estar econômico, né? Isso vem a se desenvolver até os dias de hoje, onde o feedback ele é, e nós vamos tratar disso futuramente, ele é, sem dúvida, uma ferramenta essencial para o clima organizacional, né? E o feedback ele starta uma forma de pensar diferente, porque esse colaborador que será preparado por um motivo econômico pela empresa para exercer um novo cargo ou para evoluir na sua posição, ele, quando chega nessa nova posição, ele pensa um pouquinho menos rígido como pensava o anterior. Então, ele começa a valorizar um pouquinho mais esse momento, né? E aí passa-se mais 20 anos e ele preparou uma outra pessoa e essa outra pessoa está cada vez menos rígida. Por quê? Porque o seu último líder também foi menos rígido. E aí a gente tem uma transformação desse momento, aonde a linguagem também se transforma, né? Se a gente lembrar da indústria têxtil, por exemplo, a maior parte dos colaboradores são mulheres. O feedback ele não era exatamente um momento positivo para as trabalhadoras dessa indústria do início do século, por exemplo, do início do século XX. Por ser o líder ou o proprietário um homem, ele tinha uma relação com as mulheres muito impositiva, o que causa, por exemplo, na Inglaterra, uma revolução importantíssima que culmina, inclusive, no voto feminino, que começa dentro da indústria têxtil, com representantes da indústria têxtil. Então, a comunicação ela vai se transformando nesse período, aonde até ali meados do século 60 a mulher começa a ganhar um pouco mais de representatividade, um pouco mais de respeito pelo seu trabalho, principalmente por figuras da ciência, porque a ciência começa a trazer mulheres inteligentíssimas que começam a mostrar que o público feminino, a trabalhadora, tem muito valor, tanto na indústria, como na gestão, como na criação, mas ainda assim, a mulher, como uma autoridade social, ainda é limitada, né? De forma política, de forma de se expressar, na forma de agir, né? Ao ponto em que quem escolhe a roupa da mulher é a sociedade nesse período, e não a própria mulher, né? Então, são transformações que vão acontecendo, que nos anos 80 ganham um boom. E aí nós temos livros maravilhosos que a gente pode falar aí, que nascem com estudos do início dos anos 80. A gente pode falar sobre a inteligência emocional. A inteligência emocional de Daniel Goleman é um livro criado na primeira metade dos anos 80. A gente pode falar de Robert Cialdini, que fala sobre os gatilhos mentais, que também é desse mesmo período. A gente pode falar de trabalhos que vêm a se tornar trabalhos como os estudos de Joey Patterson, foi um que também tem produções interessantes ao final desse período. Então, a liberdade que trouxe os anos 80, que quando a gente olha para a mídia, a gente acaba falando sobre figuras pop, a droga como diversão, a musicalidade daquele período, que é super importante, realmente foi um período muito, muito vistoso, muito, muito produtivo na cultura do mundo, né, de forma global. A gente está falando isso desde os hippies dos anos 70, né? Fora, quando tu começa a olhar pela janela do escritório e as pessoas na rua estão felizes, andando com roupas alternativas, ouvindo música, fazendo o que querem, tu olha para dentro do escritório e tu diz, eu não preciso ficar tão preso aqui, eu também quero um pouco dessa liberdade. E o escritório também se modifica através desse clima, né, social que se impõe. Então, os anos 80 dá essa liberdade, e aí eu acredito que é onde começa realmente o que a gente chama hoje de feedback. Então, o start ele vem
do início do século. Acredito que se a gente for entrar em minúcias e preciosidades, a gente pode falar até de antes do início do século, a gente pode falar do século XIX, mas de forma mais prática, mais conectada com os dias de hoje. Eu acho que a gente pode falar do início do século XX, tendo um boom gigantesco nos anos 80, aonde a gente começou, sim, aí sim, a desenvolver um momento, né, que é muito importante para o colaborador e muito importante para a empresa, aonde o colaborador tem a liberdade de dizer aquilo que está lhe deixando desconfortável, aquilo que está atrapalhando o seu trabalho, aquilo que está deixando cansado, estressado, ou infeliz, ou frustrado, e o líder tem a oportunidade de dar uma orientação, de ajudar a resolver o problema, de entrar em conexão com o colaborador, de conseguir ali uma melhoria específica da função, do conhecimento e do entendimento geral do fluxo de trabalho que a empresa toda pode vir a ser envolvida, né? Então, acho que é nos anos 80 que a gente tem o entendimento mais próximo do que a gente tem hoje, mas acredito que isso começou a ser construído no início do século XX. Acho que é mais ou menos isso. Tu vê mais ou menos dessa forma também, Ana? Sim, e que bom que bem próximo do momento atual, isso começou a virar, como você falou nos anos 80, né? A virar um feedback real, genuíno, olhando para o indivíduo. E aí, quando a gente vê hoje, né, quando a gente avalia o cenário hoje, em que os trabalhadores, eles são, e aí eu estou falando da geração Z, né? Eles são, antes de serem profissionais, eles são seres humanos. Coisa que, em algum momento, a gente primeiro nem lembrava que era ser humano, só lembrava do profissional. Então, acho que bom que veio desenvolvendo, mas eu tenho certeza que esse momento está moldando ainda mais devido à necessidade de se ouvir do funcionário e também a maturidade de saber ouvir. Porque há uns anos atrás, o feedback ele era um protocolo, infelizmente, cumpri tabela, né? Dei o feedback. Depois, sabia-se da importância dele, mas até pela imaturidade, não estou dizendo que era por má vontade ou porque as pessoas eram ruins, não, por falta de entendimento do quanto aquilo era importante, do quanto era, assim, para o funcionário é um presente profissional, sinceramente, você ter apontado suas fraquezas ou seus pontos a serem desenvolvidos e saber onde você está acertando, principalmente saber onde você está acertando, que muitas vezes a gente vai fazendo, mas não sabe se o chefe está gostando, se a empresa está gostando ou não. Então, essa clareza de falar, olha, isso aqui está ok, isso aqui precisa ser melhorado, nem todo mundo, e aí o próprio funcionário também não estava preparado para ouvir isso há algum tempo atrás. Eu acho que assim, essa transformação, ela vem junto com uma maturidade para esse novo momento, né? É claro que você pode falar tudo que você quer, mas você precisa saber como vai falar. Você, né, você não está falando com a sua mãe, você não está falando com seus amigos, você precisa se preparar para esse momento, ter dados e fatos para evidenciar. E aí não é só a empresa, não. É o funcionário também, né? Ele está preparado para saber falar, saber como entrar, mas não deixar de evidenciar o que incomoda. E aí a gente está falando de uma geração Z em que nunca foi tão importante a felicidade corporativa. E para você ser feliz, você precisa falar e precisa ver que o que você está falando também está fazendo parte de uma transformação, de uma mudança, de uma evolução. Então, o sentido acho que o feedback hoje ele já dá um sentido de pertencimento para esse funcionário. Mas eu posso estar errado, tá, Diogo? É o que eu acho. Não, eu concordo muito contigo. O feedback hoje ele tem uma importância assim, de crescimento individual, como tu colocou, até porque a gente apresenta nossas fragilidades. E aí eu convido a todo mundo que está interessado nesse tema e é esse tipo de desenvolvimento. É uma Bíblia importante para ser lida, uma leitura fundamental. A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que é
é maravilhoso. Ela apresenta um formato de entendimento sobre as fragilidades que, ao momento de receber o feedback, tu ganha uma benção mesmo. Eu tenho a mesma imagem que tu tem sobre o feedback, em que ele é um presente. Ele é um presente que se oferta, assim, tanto da empresa, tanto do líder para o liderado, quanto do liderado para o líder. Tanto é um presente que nas empresas em que eu atuo, do grupo, o feedback ele é treinado constantemente. Por quê? Porque ele faz parte daquilo que a gente chama de salário emocional, né? Aquilo ele é um bastião da garantia de que as pessoas que estão ali naquele momento estão confortáveis. Então, é um crescimento individual incrível, tem uma melhoria de desempenho que é natural daquilo aonde, se tu faz algo que tu gosta, ou em um momento em que tu gosta, ou em um ambiente que tu gosta, é inevitável uma melhora na tua produtividade. E o feedback ele é fundamental para alinhamento de expectativas, para o colaborador dizer aonde ele quer ir, e a empresa dizer aonde quer que ele chegue, né? E aí a gente tem feedbacks que têm características pouco menos confortáveis, tem feedbacks com características muito confortáveis, tem metodologias diferentes para aplicar em uma ou em outra, tem entendimentos de conceitos neurológicos que são importantes, como, por exemplo, a ansiedade depressiva, aquela ansiedade que é criada em uma expectativa ruim, né? Então, quando tu faz o feedback com alguém e tu demora para chegar na causa do problema ou naquele assunto mais complicado que tu vai conversar naquele encontro, se há né? Se é algo muito latente, o colaborador já percebe que em algum momento tu vai tocar nesse assunto. E aí isso vai gerando uma ansiedade negativa, que, por ser negativa, a gente chama de ansiedade depressiva. Não que a pessoa fique depressiva de triste, mas ela é depressiva de angustiar, de diminuir a imagem do próprio colaborador. Então, isso causa consequências diretas para o momento muito forte. E é importante a gente entender esses conceitos para saber o momento de dar o feedback, para saber como dar o feedback, para saber qual a importância do feedback naquele contexto profissional. Então, acho que a partir do próximo encontro, a gente vai mergulhar nesse mundo de uma forma muito gostosa, de uma forma muito, muito completa. Eu acho que esse é um caminho que o nosso projeto quer desenhar, que eu acho legal, porque quando eu dou palestras sobre feedback e me falam o tempo, é sempre 1 hora e meia, e eu acho que feedback eu daria 6 meses de treinamento e ainda ia faltar assunto, né? Então, eu acredito que a gente vai começar a falar sobre os medos, as resistências, as barreiras que as pessoas têm para esse momento. Então, isso já vai nos dar um contexto de entendimento e de emoções muito muito legal para quem não estuda isso, e me deixa muito seguro de falar sobre isso, porque principalmente porque eu estou contigo na sala, Ana, que é uma neurocientista e que praticou, que estudou, não é aquelas pessoas que estudam uma matéria e nunca mais a pratica, né? Eu tenho colegas que fizeram um curso de coaching, mas nunca fizeram nenhuma sessão de coaching e se consideram treinadores de pessoas e tal. Não, a teoria, assim, a prática, ela não consegue acontecer, né? É muito triste tu dar um treinamento. Eu já assisti um treinamento em que um colega levanta a mão e fala assim: mas o senhor está falando isso, quantas equipes tu já gerenciou? E o cara, não, eu não gerenciei. Então fica muito difícil. Então, falar desse tema contigo é algo que me honra muito, e eu tenho certeza que os próximos encontros serão muito produtivos. Quero te agradecer imensamente por essa oportunidade. Eu que estou aqui feliz da vida de aprender com você, que tem isso, né, na veia. Eu aprendi quebrando a cabeça. Sou neurocientista agora, mas eu tenho 26 anos de liderança. Imagina quanta coisa errada eu não fiz para contar que eu não faça isso. Que legal. Mas Eu só gostaria de dizer que eu acompanho o teu trabalho, tá?
Eu não te contei isso antes da gente começar aqui, porque eu sabia que eu ia te deixar sem jeito e tu não ia querer, então eu quero te elogiar aqui. Eu acompanho o teu trabalho, principalmente no LinkedIn, admiro o teu trabalho e me honra muito, de verdade, dizer hoje que sou colega teu nesse tipo de exercício, Obrigada. tá? Então, muito obrigado, tá? Uma Muito coisa que eu obrigada. queria, uma coisa que eu queria finalizar, porque a gente combinou o nosso tempo, Sim. Eu só é queria falar uma deixar. coisinha antes. Então, Que uma por das coisas favor. que a gente vai falar, que eu fiquei muito feliz quando você me contou, é que a gente vai falar de feedback em um momento aqui familiar. Porque, ó, Sim, eu acho isso o máximo, porque assim, consegue sim, tangibilizar isso para a vida de qualquer pessoa, né? Porque senão alguém está assistindo a gente aqui e pensa, mas eu não sou líder, eu não tenho equipe. Não, você pode fazer sim, no seu dia a dia. Então, bem, um exatamente. spoilerzinho, só para animar. Exatamente. Isso é muito verdade. Isso é muito verdade. Então, tu quer te despedir antes que eu me despeça? Ou me despeço primeiro, depois tu? Já Tu vou me decide. despedindo aqui. Muito obrigada, Diogo. Assim, para mim está sendo uma honra ter esse momento com você. Acho que a gente vai ter boas trocas aqui e tenho certeza que quem está assistindo a gente vai ganhar muito aqui com essa parceria. Que legal. Deixa as tuas redes sociais, Ana. Acho que seria legal a gente falar isso no primeiro encontro. Sim, beleza. LinkedIn, tipo, te acha como? Ana Paula de Souza? É, mas eu não sei de cabeça. Assim, eu vou botar no material, aí eu boto No para passar. material? Tá Isso, bom, é. perfeito. Então, eu queria agradecer a todo mundo pelo episódio. Nas minhas redes sociais é sempre o instrutor Diogo Rocha. Então, podem encontrar no LinkedIn também Diogo Monticelli Rocha. E o meu site, o instrutordiogorocha.com.br. Fico muito feliz por você estar conosco até aqui. Acredito que será uma jornada muito interessante. Tu não precisa ser um empresário, tu não precisa ser CEO, tu não precisa ser líder de 1 milhão de pessoas, não precisa sequer ser líder. Esse assunto é um assunto que toca as nossas vidas, pois ele fala sobre querer bem o outro. E isso vai ser muito lindo nessa nossa história aqui. Então, muito obrigado a todo mundo, muito obrigado, Ana, muito obrigado à TV Humana e até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.